um gênero literário e por que isto é importante. Ao pegar um novo texto, o leitor identificará rapidamente o gênero, ou seja, o leitor decidirá, consciente ou inconscientemente, correta ou incorretamente, se o texto deve ser entendido como ficção ou não ficção, científico ou poético, e etc. A determinação exata do gênero de uma obra é essencial à sua interpretação correta. Vamos começar definindo gênero. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, gênero é uma categoria de composição artística, musical ou literária, caracterizada por um estilo, uma forma e um conteúdo específico. Por exemplo, se eu começasse uma história dizendo "Era uma vez", indicaria a meus leitores que iria narrar um conto de fadas. Essa história provavelmente teria criaturas fantásticas, como dragões e unicórnios. Teria também um desafio a ser vencido e um final feliz. É claro, estamos interessados primariamente nos gêneros literários e, mais especificamente, nos gêneros literários da Bíblia. Vamos identificar o gênero dos escritos bíblicos. Certos livros na Bíblia são escritos em gêneros que nos são familiares, enquanto outros são estranhos ao leitor moderno. E mesmo os gêneros familiares incluem, às vezes, pressuposições que o leitor moderno talvez não espere. Uma maneira de identificar o gênero de um livro da Bíblia é lê-lo e notar os detalhes literários significativos e os comentários dos autores que sugerem ao leitor como o livro deve ser entendido. Por exemplo, o gênero mais comum na Bíblia é a narrativa histórica, que constitui quase 60% de seu conteúdo. O gênero bíblico de narrativa histórica é semelhante ao relato de uma história real que lemos hoje em um jornal ou em livros de história. Mas existem algumas diferenças. Vamos a ela. Primeiro, as narrativas históricas da Bíblia são frequentemente entremeadas com subgêneros familiares, como genealogia, cânticos, provérbios, profecias ou alianças. Segundo, as narrativas históricas da Bíblia não se preocupam geralmente com os mesmos detalhes que os leitores modernos desejariam que fossem abordados. Por exemplo, identificação cronológica estrita ou detalhes biográficos sequenciais de toda a vida de uma pessoa. Terceiro, as narrativas históricas da Bíblia, embora exatas, nunca reivindicam objetividade. Os autores bíblicos têm um propósito ao escrever: convencer os leitores da mensagem reveladora de Deus e da necessidade de responderem a Deus com arrependimento, fé e obediência. Uma maneira de identificar e aprender sobre os gêneros dos livros da Bíblia é consultar uma Bíblia de estudo, um comentário ou outra obra de referência teológica. Essa é apenas uma maneira, existem outras que falaremos mais à frente. Vamos falar dos gêneros literários na Bíblia e, para isso, nós vamos dar exemplos de texto. Observe esse quadro. À sua esquerda, você vai ver o gênero e à sua direita, você verá exemplos de textos. Gênero, narrativa histórica, Gênesis e Marcos. Genealogia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 9, e o Evangelho de Mateus. Exagero ou hipérbole, Evangelho de Mateus. Gênero, profecia, você encontrará em Isaías e Malaquias. Gênero, poesia, você encontrará em Joel e Amós, que também encontrará em Amós profecia. Gênero, aliança, você encontrará em Gênesis e em Josué. Gênero, provérbios ou literatura de sabedoria, você encontrará nos livros de Provérbios e no livro de Jó. Gênero, salmos e cânticos, você encontrará em Êxodo, você encontrará um cântico e encontrará no livro de Salmos, que é um livro inteiramente sobre cântico. Cartas ou epístolas,
você encontrará em primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Pedro. São só exemplos. Todas as cartas de Pedro estão no gênero carta. Revelação, Daniel e Apocalipse. Existem também deslizes interpretativos. Preste atenção nesse item. Vários deslizes interpretativos se avultam ou se amontoam no campo minado dos gêneros. E é importante saber disso, porque senão você não terá uma boa interpretação do gênero real do que está escrito no conteúdo bíblico. 3 importantes que devemos notar nos deslizes interpretativos são os seguintes. Primeiro, entender incorretamente o gênero de uma obra pode resultar em interpretação distorcida. Exemplo, você lê um texto que está como um gênero poético e você entender ele e interpretar ele como gênero profético. Você vai fazer uma interpretação totalmente distorcida. E se você pegar um texto que é uma narrativa histórica e colocar ele, interpretar ele como entendendo ele como um gênero poético, você também vai fazer uma interpretação distorcida. Segundo, classificar erroneamente um gênero bíblico pode ser uma maneira desonesta de negar a veracidade do texto. É comum vermos eruditos religiosos proeminentes nos meios de comunicação afirmando que grandes porções da Bíblia devem ser entendidas como mito e não como narrativa histórica. Ou seja, os textos não devem ser entendidos como relatando informações históricas factuais, e sim como textos que pintam quadro mitológico para nos inspirar e nos desafiar. Mas afirmações desse tipo negam indicações claras do autor em sentido contrário, bem como evidências de fora da Bíblia que confirmam a historicidade desses conteúdos. Terceiro, princípios para interpretação de gêneros podem ser mal usados para eximir alguém das exigências da Escritura. Esse estudo ele é mais importante do que talvez você possa imaginar. Ele é tão importante como qualquer outro setor de estudo que você vai fazer, principalmente na pregação do Evangelho. Intérpretes modernos precisam temer o juízo de Deus quando procuram racionalizar o texto como os oponentes de Jesus fizeram. Eu espero, meu querido ouvinte, você que está assistindo esta videoaula, que você não se enquadre nessa pessoa que procura racionalizar o texto e se tornando assim um oponente de Jesus. Porque Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar até que ela se cumpra. Nós também não devemos, segundo a Bíblia, tirar nem acrescentar nem um jota ou um tio da palavra de Deus. Ficamos por aqui nesta videoaula. Espero te ver em breve. Essa foi a videoaula Como Identificar um Gênero Literário e por que isto é importante. Mais um oferecimento do site sejapregador.com. Fique conosco.